e ouvir a palavra de Deus, acompanhar comigo a leitura em que vou fazer. Lucas, capítulo 17, versículo 3 a seguir. Lucas 17, 3 a seguir. Capítulo é esse número grande que tem na sua Bíblia. Os versículos, os números pequenos. Diz assim a santa palavra de Deus: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, e lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-te, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terás de agradecer ao servo, porque este fez o que ele havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém. Esses versículos para a nossa meditação, onde nós vemos Jesus trazendo uma palavra de ensino para os seus discípulos. E quem são discípulos de Jesus? O que é discípulo? Discípulo é aquele que aprende com o mestre e segue as suas pegadas. Então está respondido a pergunta de quem são os discípulos. Discípulos somos nós. Somos discípulos de Jesus. E ele estava aqui ensinando os seus discípulos, quando disse: acautelai-vos, parai um pouco, pensai, vede o que vais fazer. Em outras palavras, Jesus quis dizer isso: acautelai-vos, não vá em frente, o sinal está vermelho. Pare um pouco, preste atenção, que agora eu vou dizer, eu vou falar o que é que vocês têm que fazer. Se teu irmão pecar contra ti, repreende, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Olha que coisa maravilhosa, Jesus ensinando quando nós temos que perdoar. No Evangelho de Mateus, Jesus fala a respeito do perdão concernente, não é,
a perdoar os pecados. Mas ele diz que quem é ofendido é que tem que ir pedir perdão. É maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Mas vamos ao que o texto diz, né? Se ele arrepender, perdoa-lhe. Muitas vezes, o irmão comete um delito contra nós, ou mesmo que não seja contra nós, e nós não somos capazes de perdoar. Nós não somos capazes de liberar o perdão. Mas Jesus está ensinando a perdoar. Porque Jesus morreu na cruz para dar-nos o exemplo de perdoar. Ele me perdoou. Ele te perdoou. Ele nos deu livre arbítrio para andar, para fazermos o que quiser, antes mesmo de nascermos. Jesus, na cruz do Calvário, ele trouxe o perdão. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. E mais ainda no versículo 4. Se por 7 vezes no dia contra ti 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa. Aleluia. 7 vezes no dia teu irmão vier contra ti e dizer, perdoa-me, eu estou arrependido. Aleluia. Ainda mais Jesus diz em Mateus, quando perguntado, ele diz, olha, os discípulos dizem, Senhor, mas 7 vezes devemos perdoar? Eu disse, não. 70 vezes 7. Aleluia. Esse ensino de Jesus, irmãos, é para nós, nos dias de hoje. Quando nós temos um coração duro, um coração que não perdoa, um coração que não abre para perdoar. Jesus diz aos discípulos, ou diz a nós, que 7 vezes no dia. Veja bem, irmãos, é muito difícil um irmão chegar 7 vezes implorando perdão. Mas Jesus já diz isso, porque é preciso perdoar. Eu já conversei com pessoas, irmãos, que disse, olha, eu não perdoo. Não tem jeito. Pessoas que não liberam perdão. Que se nós não perdoarmos as dívidas, ou seja, o irmão que nos ofendeu, nós não seremos perdoados. Em contrapartida, não herdaremos o céu. Você pode estar me ouvindo agora e dizer, mas irmão Nilson, pastor Nilson, é difícil perdoar. É muito difícil. Você não sabe o que ele me fez, o que ela me fez. Aqui no texto bíblico não diz o que ele fez ou o que ela fez. Jesus simplesmente diz, perdoa. Perdoa. Aleluias. Dá-lhe o perdão para que também você seja perdoado. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, glórias. E os discípulos dizem, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta. Coloca mais um pouquinho de ingrediente na nossa fé, para que venhamos a perdoar. É preciso todos os dias, todas
nós pedimos a Jesus para aumentar a nossa fé. Não é só fé para ser curado, para orarmos e curar, não. Nós precisamos pedir a Jesus para aumentar a nossa fé perdoadora. Porque sem perdão dos pecados, sem perdoar os nossos irmãos, não vamos herdar o reino de Deus. Aleluias. Eu pergunto a você, amado irmão, amado ouvinte, que está ao alcance da nossa voz, que está nos ouvindo nesta manhã. Qual de vós, começando por mim, nunca foi ofendido? Não tem jeito. Mas é preciso perdoar. Se não tivermos fé para perdoar, vamos pedir a Jesus. Aleluias. Vamos pedir a Ele, porque Ele nos dá, Ele tem para nos dar. Aleluias. Se tiveres fé como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda, irmão? O que é um grão de mostarda? É uma coisa insignificante, de tão pequenino. Jesus disse, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos dizer para a árvore, não vamos citar o nome da árvore, vamos dizer para a árvore ou para qualquer coisa, para a eternidade, saia, vai para outro lugar, vai para o mar do esquecimento, e ela vai, se tivermos. Mas talvez nós não chegamos ao patamar, ao tamanho, à estatura de entendermos que precisamos de fé. Nós tivemos fé para aceitar a Jesus, mas é preciso trabalharmos essa fé. É preciso fazer com que essa fé aumente, e essa fé só aumenta se pedirmos a Jesus. Aleluia. E depois Jesus traz a ilustração, não é? De um servo. De um servo. Não precisa, às vezes, né, na época de Jesus, tinha muitos servos. As pessoas eram servos, e Jesus disse para o Senhor, disse para o grande Senhor, se você vai pedir o seu servo, vai chegar em casa cansado, e vai servir a ele? De maneira nenhuma. Você vai sentar e pedir a ele ainda que te sirva. Aleluia. Irmãos, vamos inverter, vamos fazer virar ao contrário essa moeda. Vou falar mais ainda, além ainda, vamos converter, vamos virar de lado. Você pode estar pensando, mas eu tenho fé, eu creio em Deus, eu creio que Jesus é o Salvador. Mas pare um pouco e pense, nós estamos chegando ao final de 2016. Faça uma retrospectiva da sua vida. Faça como num telão. Tente passar na tela aquilo que aconteceu com você em 2016. Procure ver onde foi que você errou. Eu estou falando aqui, estou falando para mim também. Estou falando para mim. Porque quando um dedo aponta para você, tem 3 dedos apontando para mim. Não pense, os senhores, que eu estou falando aqui, me tirando, me saindo fora. Não, senhores, eu também estou incluído nessa lista. Eu também sou discípulo de Jesus. Não tem aqui grande. Não. Dizem que grande é o Papa. Eu, cortando, vou pôr um parênteses aqui para te dizer. Dizem não. Quando eu era pequeno,
Eu tinha uma figura do Papa, né? Porque eu via falar, era assim que eu aprendi, que o Papa ficava assentado no seu trono e ele conversava com Deus, né? E ele perdoava nossos pecados. Mas não é assim. Não é assim. O Papa é homem igual a nós. O Papa também peca. O Papa também é pecador. Ele também é pecador. Como nós somos pecadores, pode ser o maior pastor, o pastorão. Não tem ninguém nesse mundo que não erra, que não é pecador. Todos nós somos pecadores. Portanto, eu estou falando de mim também. Não é? Quando chegar o teu servo, aqui fala do servo, mas quando chegar o teu irmão, quando o teu irmão chegar para você, quem sabe você tem um irmão no passado, ou quem sabe não era seu irmão, e que você não perdoou. É preciso perdoar de coração. É preciso trazer o perdão para que sejamos perdoados. Aleluias. Depois de tudo que fizermos, irmãos, depois de tudo que fizermos, ainda assim somos considerados como servos inúteis. É preciso nós refletirmos nesta passagem. Somos servos inúteis. Não fizemos nada. Você pode pensar, mas eu sou um servo de Deus, eu sou maior, eu sou melhor, eu sou grandão, porque eu sou servo de Deus, eu sou pastor, eu sou presbítero, sou evangelista. Ou talvez não é, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu dou tanto para a igreja. Irmão, pense. Você não é nada diante de Deus. Aleluia. Você não é nada sem Deus na vida. Jesus é tudo para nós. Jesus é que faz tudo em nossa vida. Se você tem uma fazenda, se você tem muitos bens, se você tem dinheiro no banco, agradeça a Jesus. Aleluia. Faça tudo para Jesus. Oh, glórias! Conta-se do presidente do mundo, Jesse Lever. O homem é riquíssimo. Ele começou a dar 10% da sua renda. E passando o tempo, ele chegou para o seu contador e disse para ele, olha, nós vamos dar 20% da renda. O contador estatalou o olho. No 20%. Pode colocar na conta aí. O contador passou a pagar 20%. Passou-se mais um tempo. Ele disse, olha, nós vamos passar a dar 30% da renda. O contador falou, meu Deus, mas meu senhor está doido. Passado o tempo, ele disse, olha, nós vamos dar 50%. O contador falou, meu Deus, o homem vai quebrar. E quanto mais ele dava, mais aumentava. Irmãos, o segredo para receber é dar. Para perdoar é dar. Você precisa perdoar para ser perdoado. Precisa dar para receber. Aleluias! Oh, glórias! Não precisa pensar que se você tiver e não tirar, vai aumentar. Não, senhores, aumenta diante de Deus. O seu galardão está diante de Deus quando você perdoa seu irmão. Quando você abre o seu coração para perdoar. Seja um crente perdoador. Perdoa, aleluia, e obviamente você terá perdão. Se você não perdoar, não terá perdão. Essa é a palavra de Deus.
Este é o que eu tenho para te dizer neste último dia do ano, último resto do dia do ano. Esqueça o 2016 e pense no 2017, mas tenha um coração perdoador. Quando você reunir à noite para agradecer a Deus, faça suas promessas, faça tudo o que você tenha que fazer diante de Deus, mas antes de tudo, lembre-se, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se tiver, vai e peça perdão a ele. Essa é a palavra de Deus. Esse é o segredo do crente em Jesus. Que Deus nos abençoe. E você me perdoe, a mim, o irmão Wellington, se eu falei alguma coisa, exceto a palavra de Deus. Mas de mim mesmo, se eu falei alguma coisa que veio a te ofender, veio a te machucar, você me perdoa, em nome de Jesus. E eu também estou pronto a te perdoar, em nome de Jesus. Eu quero entrar em 2017 limpo, tranquilo, em 2017. Qual o seu propósito em 2017? Qual é a sua meta? Eu não fiz meta. Eu não faço meta. Eu não tenho meta para atingir. Eu atinjo aquilo que Deus me dá. Eu não sou de fazer meta. Eu sou da hora. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Não é pecado fazer metas, não. Faça a sua meta. Vou atingir a tal ponto, vou chegar a tal ponto, vou batizar tantos. Muito bem. Mas eu não faço metas. Eu deixo que Jesus dirija a minha vida. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.